Tudo estava congelado, por dentro e por fora, até que no meio da estrada branca e silenciosa, o destino deixou algo aos pés dele, uma chance de salvar alguém e talvez ser salvo também. Você já reparou como, às vezes, a vida recomeça exatamente no ponto onde ela parecia ter acabado? Se esta história te agradou, se inscreva no canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de me contar de onde está assistindo. O inverno em Gramado nunca foi apenas uma estação do ano. Era um sentimento, uma atmosfera densa que transformava a cidade serrana em um cenário de contrastes. Turistas animados nas ruas de pedra, famílias aquecidas nas cafeterias charmosas e, ao mesmo tempo, um frio cortante que penetrava até os ossos daqueles que não tinham para onde ir. Nas montanhas ao redor, entre as araucárias centenárias e as casas de madeira que pontilhavam as colinas, havia histórias que o burburinho do centro jamais contaria. Histórias de solidão, de perdas que não cicatrizam, de vidas interrompidas pelo peso do silêncio. Ricardo Monteiro tinha apenas 42 anos, mas carregava no olhar a exaustão de quem viveu vidas demais. Alto, de ombros largos que pareciam suportar o mundo, ele se movia pela casa com a precisão mecânica de quem transformou a rotina em escudo contra a dor. A propriedade onde morava ficava a 15 minutos do centro de Gramado, em uma estrada de terra que poucos conheciam. Era uma construção elegante, de madeira escura e pedras locais, com grandes janelas que emolduravam a paisagem das araucárias cobertas de geada. O lugar tinha sido projetado para ser um refúgio de amor, um ninho para a família que ele sonhara construir. Agora era apenas uma prisão silenciosa, onde ele cumpria a sentença de estar vivo. 5 anos haviam passado desde aquele dia em que o mundo desabou. 5 anos desde que uma infecção hospitalar roubou sua esposa e seu filho em questão de semanas, transformando o que deveria ser uma cirurgia simples em uma tragédia irreversível. Beatriz tinha apenas 35 anos, Lucas apenas 7. Ricardo se lembrava de cada detalhe: o cheiro do hospital, as luzes fluorescentes do corredor, o som dos monitores, a voz do médico dizendo palavras que ele se recusava a compreender. Desde então ele não voltou a ser o mesmo homem. O advogado bem-sucedido que trabalhava em Porto Alegre simplesmente desapareceu. Os amigos tentaram ajudar, mas aos poucos desistiram diante da muralha de gelo que Ricardo ergueu ao redor de si. Ele vendeu o apartamento na capital, guardou as fotografias em caixas lacradas no sótão e se isolou naquela casa nas montanhas. A rotina de Ricardo era meticulosa e vazia. Acordava cedo, preparava café forte, acendia a lareira mesmo quando não fazia tanto frio. Lia livros que mal registrava, bebia vinho que não saboreava, via o tempo passar pela janela como quem assiste a um filme sem interesse. Às vezes, quando o silêncio pesava demais, ele ligava o rádio apenas para ter uma voz humana preenchendo o vazio. Não mantinha contato com ninguém, além do entregador de mercado e do zelador que passava uma vez por mês para verificar a propriedade. Era uma existência sem propósito, sem alegria, sem futuro, apenas o presente perpétuo de uma dor que não diminuía. Naquela noite de junho, a temperatura despencou. O noticiário alertava para uma massa de ar polar que traria as temperaturas mais baixas do ano. Gramado se preparava para receber turistas em busca do inverno romântico, das fondue e dos chocolates quentes, mas nas montanhas, longe das luzes e do conforto, o frio era uma força brutal e indiferente. Ricardo havia ido até a cidade mais cedo para comprar mantimentos. Não gostava de descer a Gramado com frequência, mas era necessário. Evitava olhar para os casais de mãos dadas, para as famílias com crianças correndo entre as lojas, para tudo que lhe lembrava o que perdeu. Já passava das 10 da noite quando ele subia a estrada de volta para casa. O carro cortava a escuridão, iluminando apenas os metros à frente. A neblina densa começava a se formar, como sempre acontecia nas noites mais frias. Ricardo dirigia no automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Foi quando os faróis captaram algo à margem da estrada. Uma forma escura contra a neve que começava a se acumular no acostamento. Ele passou reto,
mas algo o fez frear. Talvez um último resquício de humanidade que ainda resistia dentro dele. Talvez apenas curiosidade. Deu ré e parou o carro alguns metros à frente. Desceu com a lanterna do celular e caminhou até a figura. Era uma jovem. Estava deitada de lado, encolhida, com os braços cruzados contra o peito, em uma tentativa desesperada de preservar o calor. Vestia apenas uma jaqueta fina, demais para aquele frio, calça jeans rasgada nos joelhos e tênis desgastados. Os cabelos castanhos estavam grudados no rosto pela umidade, os lábios roxos. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela e tocou seu pescoço procurando o pulso. Estava fraco, mas estava lá. A jovem estava viva, mas hipotérmica e exausta. Por um instante, Ricardo hesitou. Podia ligar para a emergência e esperar. Podia deixá-la ali e seguir sua vida de fantasma solitário. Mas algo naquele rosto pálido, naquela fragilidade absoluta, despertou nele uma emoção que ele pensava ter enterrado junto com sua família. Compaixão. Sem pensar muito, ele a ergueu nos braços. Era leve demais, quase etérea. Colocou-a no banco de trás do carro, cobriu-a com o cobertor que sempre mantinha no porta-malas e acelerou em direção à casa. Dentro da propriedade, Ricardo trabalhou rápido. Levou a jovem para o quarto de hóspedes, aqueceu água, pegou cobertores extras, ligou o aquecedor no máximo. Ela não acordou enquanto ele trocava suas roupas molhadas por uma camisa de flanela grande demais e a envolvia em mantas. Preparou chá quente e deixou na mesinha ao lado da cama. Ficou ali, sentado na poltrona ao canto do quarto, observando a respiração dela se estabilizar aos poucos. Não sabia por que fizera aquilo. Não sabia o que faria quando ela acordasse. Sabia apenas que, pela primeira vez em 5 anos, tinha alguém vivo dentro daquela casa além dele mesmo. A madrugada já ia alta quando a jovem finalmente se mexeu. Os olhos se abriram devagar, confusos, assustados. Ela olhou ao redor tentando entender onde estava, como havia chegado ali. O pânico começou a se instalar em seu rosto até que seus olhos encontraram Ricardo, ainda sentado na poltrona, observando-a em silêncio. "Você está segura?" ele disse, com a voz rouca de quem falara pouco nos últimos anos. "Eu te encontrei na estrada. Você estava quase congelando." A jovem tentou se sentar, mas o corpo protestou. Cada músculo doía, cada movimento era um esforço. Ela olhou para suas mãos, para as roupas estranhas que vestia, para o quarto aconchegante que não reconhecia. "Onde estou?" perguntou com voz fraca, quase um sussurro. "Na minha casa, nas montanhas, perto de Gramado. Você precisa se recuperar antes de ir embora. O frio lá fora é mortal essa noite." Ela o observou por um longo momento, como se tentasse decidir se podia confiar. Os olhos dela eram de um castanho profundo, carregados de cansaço e de histórias não contadas. Ricardo reconheceu aquele olhar. Era o olhar de quem carregava cicatrizes invisíveis, de quem conhecia a dor de perto. "Como você se chama?" Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. "Marina", ela respondeu após uma pausa. "Marina Oliveira. Eu sou Ricardo. Você quer me contar o que estava fazendo sozinha na estrada, no meio da noite, com esse frio?" Marina desviou o olhar. As lágrimas começaram a se formar, mas ela as segurou com determinação. Não era hora de fraquejar. Não na frente de um estranho, por mais que ele tivesse salvado sua vida. "É uma longa história", ela disse, a voz embargada. "Eu tenho tempo", Ricardo respondeu sem pressão na voz. "Mas pode esperar até você se sentir melhor. Por ora precisa comer algo e descansar." Ele levantou-se e foi até a cozinha preparar uma sopa quente. Enquanto cortava legumes e temperava o caldo, Ricardo se pegou pensando em como a vida era estranha. Há algumas horas, ele estava em sua rotina de morto-vivo, sem esperar nada além de mais um dia igual ao anterior. Agora, havia uma desconhecida em sua casa, alguém que dependia dele, alguém que o forçava a sair do casulo em que se escondera. Era perturbador e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Marina comeu a sopa em silêncio, com a fome de quem não se alimentava adequadamente há dias. Ricardo notou como suas mãos tremiam segurando a colher,
como seus olhos se enchiam de gratidão a cada colherada. Quando ela terminou, ele recolheu a tigela e disse que ela podia dormir o quanto precisasse. Marina agradeceu com um aceno de cabeça e se encolheu novamente sob os cobertores. Minutos depois já dormia profundamente. Ricardo voltou para a sala, acendeu a lareira e se serviu de uma dose generosa de whisky. Sentou-se no sofá de couro olhando as chamas dançarem. Sua mente estava agitada com perguntas. Quem era aquela jovem? Por que estava sozinha naquela estrada? O que a levara a uma situação tão desesperadora? E, mais importante, o que ele faria agora? Nos dias seguintes, Marina se recuperou lentamente. Ricardo mantinha uma distância respeitosa, fornecendo comida, roupas emprestadas e espaço para ela processar tudo. Ela não falava muito, mas aos poucos, entre um chá e outro, entre um silêncio compartilhado diante da lareira e uma troca de olhares, pedaços de sua história começaram a emergir. Marina tinha 24 anos. Havia crescido em Caxias do Sul, em um bairro pobre da periferia, criada apenas pelo pai depois que a mãe os abandonou quando ela era criança. O pai, um homem trabalhador, mas alcoolizado, falecera 6 meses atrás de complicações no fígado. Desde então, Marina estava sozinha. O irmão mais velho, Daniel, havia partido para São Paulo 2 anos antes em busca de trabalho e nunca mais dera notícias. Sem família, sem recursos, ela tentou se sustentar trabalhando como atendente em uma lanchonete, mas o salário mal cobria o aluguel de um quartinho em uma pensão precária. As coisas pioraram quando o dono da pensão começou a assediá-la. Primeiro eram olhares insistentes, depois comentários inadequados, até que ele deixou claro: ou ela aceitava suas investidas, ou teria que sair. Marina escolheu sair, mesmo sem ter para onde ir. Juntou as poucas coisas que tinha em uma mochila e começou a caminhar. Seu plano era chegar até Gramado, onde ouvira falar que sempre havia vagas de trabalho nos hotéis e restaurantes, principalmente na temporada de inverno. Mas o frio chegou mais cedo do que ela esperava, e a caminhada de mais de 40 quilômetros se mostrou além de suas forças. Foi quando o corpo finalmente desistiu que Ricardo a encontrou. Ricardo ouvia tudo em silêncio, sem julgar, sem interromper. Havia algo na forma como Marina contava sua história que o tocava profundamente. Ela não se colocava como vítima, não pedia pena. Apenas relatava os fatos com uma aceitação resignada, como quem já aprendeu que a vida nem sempre é justa, mas que é preciso seguir em frente de qualquer forma. Era uma força silenciosa que ele admirava, mesmo sem dizer. 1 semana se passou. Marina já estava recuperada fisicamente, mas não mencionava partir. Ricardo também não tocava no assunto. A casa, que por tanto tempo fora um mausoléu de memórias, começava a ter vida novamente. O som de outra pessoa se movendo pelos cômodos, o cheiro do café que Marina fazia pela manhã, as pequenas mudanças que ela implementava sem pedir permissão, uma planta que reorganizava, uma cortina que abria para deixar a luz entrar, a louça que lavava sem que ele pedisse. Foi em uma noite de chuva forte que a tensão entre eles finalmente ganhou palavras. Estavam os dois na sala, ela lendo um livro da estante que ele nunca abrira, ele olhando o fogo sem ver nada. Marina fechou o livro e o encarou. "Por que você me trouxe para cá?" ela perguntou de repente. Ricardo demorou a responder. "Como você queria morrer naquela estrada?" "Não é isso", ela insistiu. "Você poderia ter me deixado no hospital, poderia ter ligado para alguém. Por que me trouxe para sua casa? Por que deixa eu ficar?" Ricardo desviou o olhar. "Não sei", ele admitiu finalmente. "Talvez porque reconheço em você algo que eu sinto. Solidão, perda, a sensação de estar à deriva em um mundo que não faz mais sentido." Marina se levantou e foi até a janela. Lá, fora, a chuva castigava as árvores com fúria. "Você perdeu alguém", ela afirmou mais do que perguntou. "Perdi tudo", Ricardo respondeu, a voz carregada. "Minha esposa, meu filho. Minha vida inteira desmoronou em questão de semanas. Desde então, eu apenas existo. Não vivo. Apenas passo os dias esperando que eles acabem." Marina se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas.
E eu apareço na sua vida como um lembrete de que o sofrimento não é exclusivo, de que outras pessoas também sangram por dentro. Você aparece na minha vida como uma pergunta que eu não sei responder, Ricardo. Disse levantando-se também. Desde que te encontrei, algo mudou. Não sei o que é. Não sei se é bom ou ruim. Mas pela primeira vez em 5 anos, eu sinto algo além de vazio. O silêncio que se seguiu era denso de possibilidades não ditas. Eles se olharam através da sala, separados por metros que pareciam quilômetros. Foi Marina quem deu o primeiro passo, aproximando-se devagar, como quem testa um gelo fino. Ricardo não recuou. Quando ela parou diante dele, tão perto que podia sentir o calor de seu corpo, foi ele quem falou. Eu não sei o que posso oferecer a você, Marina. Sou um homem quebrado. Não tenho mais nada a dar. Não estou pedindo nada, ela respondeu suavemente. Talvez só precisemos um do outro por um tempo. Sem promessas, sem expectativas. Apenas companhia. Ricardo estudou o rosto dela, aqueles olhos castanhos que guardavam tanta história, aquela boca que sorria pouco, mas quando sorria, iluminava tudo ao redor. E por um breve instante, permitiu-se sentir algo que não sentia há anos. O início de uma conexão, frágil como vidro, mas real. Pode ficar, ele disse finalmente, pelo tempo que precisar, mas preciso que entenda. Não sei se conseguirei ser mais do que esta sombra que você vê. Não sei se tenho alguma luz para oferecer. Marina ergueu a mão e tocou levemente o rosto dele. Um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado. Às vezes a gente não precisa de luz, ela sussurrou. Às vezes a gente só precisa de alguém que entenda a escuridão. Naquela noite, eles não se beijaram. Não se tocaram além daquele breve contato, mas algo se estabeleceu entre eles, um acordo silencioso, uma compreensão mútua. 2 náufragos à deriva haviam encontrado um no outro uma tábua de salvação. Não sabiam para onde aquilo os levaria. Não sabiam se resistiria às tempestades que ainda viriam. Mas naquele momento, na solidão daquela casa nas montanhas, cercados pelo frio e pela chuva, eles tinham um ao outro. E por ora era o suficiente. Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica para a casa de madeira nas montanhas. Marina acordava cedo e preparava o café enquanto Ricardo ainda dormia. Era um gesto pequeno, mas que transformava as manhãs. O cheiro do café fresco invadindo os cômodos, o som discreto da louça sendo arrumada. A presença de outra vida pulsando naquele espaço que por tanto tempo estivera congelado no tempo. Ricardo começou a acordar mais disposto, embora ainda carregasse nos ombros o peso da melancolia que o acompanhava como uma sombra fiel. Marina explorava a casa com curiosidade respeitosa. Abria cortinas que haviam permanecido fechadas por anos. Reorganizava livros na estante, limpava cantos esquecidos. Não fazia isso de forma invasiva, mas como quem tenta trazer luz para um espaço que há muito tempo só conhecia penumbra. Ricardo observava essas pequenas mudanças com sentimentos contraditórios. Parte dele se incomodava com a intrusão em sua rotina estabelecida de solidão. Outra parte, uma parte que ele tentava ignorar, sentia algo parecido com alívio. Foi em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café em silêncio, que Marina perguntou sobre as caixas lacradas que vira no sótão quando buscava cobertores extras. Ricardo congelou com a xícara a meio caminho da boca. Por um longo momento, não respondeu. Apenas olhou para o líquido escuro em sua xícara, como se ali estivesse escrita a resposta que não queria dar. São fotografias, ele disse finalmente a voz baixa. Da minha família. Guardei tudo depois que eles partiram. Não consegui olhar novamente. Marina não insistiu. Apenas assentiu em silêncio e mudou de assunto, falando sobre os pássaros que via da janela, sobre como as araucárias ficavam ainda mais bonitas cobertas de geada. Ricardo agradeceu silenciosamente por ela ter entendido que havia limites que ele ainda não estava pronto para cruzar. As tardes eram passadas de formas diferentes.
Marina costumava ler os livros da biblioteca de Ricardo enquanto ele trabalhava em seu escritório, respondendo e-mails esporádicos de antigos clientes que ainda não haviam desistido completamente dele. Às vezes, ela caminhava pelos arredores da propriedade, explorando as trilhas que cortavam a floresta de araucárias. Ricardo a observava da janela, certificando-se de que ela não se afastava demais, de que estava segura. Não entendia de onde vinha essa preocupação, mas ela estava lá, crescendo a cada dia. Uma tarde, Marina voltou da caminhada com as bochechas rosadas pelo frio e os olhos brilhando de entusiasmo. Havia encontrado um mirante natural no alto de uma colina, de onde se via toda a extensão do vale e, ao longe, as luzes de Gramado começando a se acender com o crepúsculo. Ricardo a ouviu descrever a vista com detalhes, gesticulando animadamente, e percebeu que fazia muito tempo desde que vira alguém tão fascinado com algo tão simples. Ou talvez fosse ele que havia perdido a capacidade de se fascinar com qualquer coisa. "Você precisa me levar lá algum dia", ela disse, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. "Ver o pôr do sol daquele ponto deve ser incrível." Talvez, Ricardo respondeu, não querendo se comprometer. Mas algo dentro dele já sabia que acabaria cedendo, que acabaria levando-a até lá, porque negar algo que a fazia sorrir daquele jeito parecia uma crueldade desnecessária. As noites eram quando a tensão entre eles se tornava mais palpável. Depois do jantar, costumavam ficar na sala, ela lendo, ele fingindo assistir televisão, mas, na verdade, observando-a discretamente. Marina tinha o hábito de morder o lábio inferior quando se concentrava na leitura. Seus cabelos caíam sobre o rosto e ela os prendia atrás da orelha com um gesto distraído. Eram detalhes pequenos, insignificantes, mas que Ricardo se pegava memorizando sem querer. Uma noite, durante um temporal particularmente forte, a energia acabou. A casa mergulhou na escuridão, iluminada apenas pelo fogo da lareira e pelo clarão ocasional dos relâmpagos. Ricardo acendeu algumas velas, enquanto Marina ria nervosamente do susto que levara. Eles se sentaram no chão mais perto da lareira, e pela primeira vez desde que ela chegara, conversaram de verdade, não sobre o passado doloroso de ambos, mas sobre coisas simples, livros que gostavam, músicas que marcaram suas vidas, lugares que sonhavam conhecer. Ricardo descobriu que Marina sempre quis visitar a praia, mas nunca tivera oportunidade. Ela crescera nas montanhas e o mar era apenas um sonho distante, algo que via em filmes e programas de televisão. Ele se surpreendeu prometendo que um dia a levaria até o litoral. A promessa saiu naturalmente, sem pensar, e assustou-a, ambos pela implicação que carregava. Um futuro compartilhado, algo além daquele presente indefinido. Foi nessa mesma noite que Marina, talvez encorajada pela escuridão ou pelo vinho que haviam compartilhado, contou mais sobre os homens que a assediaram ao longo da vida. O tio que sempre a olhava de forma estranha, nas reuniões de família. O chefe da lanchonete que encontrava desculpas para tocá-la inapropriadamente. O dono da pensão que deixou claro que seu corpo era a moeda de troca para ter um teto sobre a cabeça. Ricardo ouviu tudo com uma raiva crescente, as mãos fechadas em punhos. Não era raiva dela, mas de um mundo que permitia que uma jovem tivesse que passar por tudo aquilo sozinha. "Você está segura aqui?" ele disse quando ela terminou de falar, a voz firme como uma promessa. "Eu nunca deixaria alguém te machucar." Marina o olhou através das sombras dançantes projetadas pelo fogo. "Eu sei," ela sussurrou. "Não sei como, mas sei que posso confiar em você." Algo mudou naquela noite. Uma intimidade diferente se estabeleceu, construída não sobre atração física, mas sobre confiança mútua, sobre a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois estava completamente sozinho. 2 semanas depois da chegada de Marina, um visitante inesperado apareceu na propriedade. Ricardo estava cortando lenha quando ouviu o barulho de um motor se aproximando. Era uma caminhonete velha que parou em frente à casa. Do veículo desceu um homem de meia idade, barba por fazer, roupas de caçador e um sorriso que tentava ser amigável,
mas não alcançava os olhos. Bom dia, vizinho, o homem disse, estendendo a mão. Sou o Ademir. Moro uns 3 quilômetros estrada abaixo. Vim me apresentar, já que nunca nos vimos por aqui. Ricardo apertou a mão dele com cautela, desconfiado da visita repentina. Vivera ali por 5 anos, e aquele homem nunca havia aparecido antes. Ricardo Monteiro. Como posso ajudá-lo? Ah, só passando para conhecer mesmo. E vi fumaça saindo da chaminé mais que o normal. Pensei que talvez tivesse mais gente por aqui agora. Antes que Ricardo pudesse responder, Marina apareceu na varanda trazendo uma xícara de café para ele. Ela parou ao ver o estranho, seu corpo ficando visivelmente tenso. Ademir a olhou de cima a baixo, de uma forma que fez Ricardo sentir uma vontade irracional de se colocar entre os dois. E quem é essa moça bonita? Ademir perguntou, o sorriso se alargando. Sua filha? Não, Ricardo respondeu secamente. É minha hóspede. Ah, uma hóspede, Ademir repetiu, o tom sugestivo. Que sorte a sua, rapaz. Deve ser bom ter companhia nesse frio todo. Marina desceu os degraus da varanda e entregou o café para Ricardo, evitando olhar diretamente para Ademir. Ricardo notou como as mãos dela tremiam levemente. Notou também como o olhar de Ademir a seguiu, demorado e desconfortável. Se não há mais nada, Ademir, tenho trabalho a fazer, Ricardo disse, deixando clara a mensagem de que a visita deveria terminar. Claro, claro, Ademir respondeu, mas não se moveu imediatamente. Só queria ser educado. Vizinho tem que cuidar de vizinho, não é? Especialmente com 2 pessoas sozinhas no meio do mato. Nunca se sabe quando vão precisar de ajuda. Há algo de ameaçador naquelas palavras, uma insinuação velada que fez Ricardo cerrar os dentes. Obrigado pela preocupação, mas estamos bem. Ademir finalmente voltou para a caminhonete, mas antes de entrar, acenou para Marina de uma forma exageradamente amigável. Até mais, moça. Espero ver você por aí. Quando o barulho do motor finalmente se distanciou, Marina soltou o ar que estava segurando. Ricardo se virou para ela e viu o medo estampado em seu rosto. Você conhece aquele homem? Não, mas conheço o tipo, ela respondeu, abraçando-se. O jeito que ele olhou para mim. É o mesmo jeito do dono da pensão, do chefe da lanchonete. Eu conheço esse olhar. Ricardo colocou as mãos nos ombros dela, forçando-a a olhar para ele. Ele não vai te tocar. Não enquanto eu estiver aqui. Prometo. Marina assentiu, mas ambos sabiam que aquela visita havia mudado algo. A bolha de segurança que haviam criado naquela casa isolada acabava de ser perfurada. O mundo exterior, com todos os seus perigos e ameaças, havia encontrado seu caminho até eles. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em Ademir, no jeito que ele olhara para Marina, nas palavras carregadas de subentendidos. Pensou também em como Marina reagira, o medo que ele vira em seus olhos. Algo dentro dele, um instinto protetor que ele pensava ter morrido junto com sua família, ressurgiu com força total. Ele não deixaria nada de mal acontecer com ela. Não importava o que precisasse fazer. Nos dias seguintes, Ademir voltou mais 2 vezes, sempre com desculpas diferentes. Precisava de sal emprestado, viu um cachorro na estrada e achava que era deles, queria avisar sobre pegadas de onça na região. Mas Ricardo sabia a verdade. Ademir estava interessado em Marina. Cada visita era apenas uma desculpa para vê-la, para falar com ela, para insinuar-se em suas vidas. Marina começou a evitar sair de casa quando sabia que Ademir poderia estar por perto. O medo que ela carregava do passado havia sido reacendido. Ricardo notou como ela ficava tensa ao menor barulho de motor, como olhava pela janela com apreensão, como perdera parte da alegria que começara a demonstrar. Foi então que Ricardo tomou uma decisão. Uma manhã, chamou Marina para uma conversa séria na sala. Ela sentou-se no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, esperando nervosamente o que ele tinha a dizer. Marina, preciso que você me ouça com atenção. Ele começou, sentando-se à sua frente. Esse homem, o Ademir, não é confiável. Você estava certa sobre ele. E não posso estar aqui 24 horas por dia para protegê-la. Marina sentiu o coração apertar.
Ele ia pedir para ela ir embora. Era o que sempre acontecia. Quando as coisas ficavam complicadas, quando ela se tornava um problema, era deixada para trás. Eu entendo, ela começou, a voz trêmula. Eu vou embora. Não quero causar problemas. Não, Ricardo a interrompeu, pegando suas mãos. Não é isso. Você não vai embora. Você vai aprender a se proteger. Marina o olhou sem entender. Como assim? Vou te ensinar defesa pessoal. Vou te ensinar a atirar. Vou te ensinar tudo o que precisa saber para que nunca mais precise ter medo de homens como ele. Para que nunca mais precise depender completamente de alguém para se sentir segura. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Ninguém nunca se oferecera para fazer algo assim por ela. Ninguém nunca se preocupara se ela sabia se defender. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Lágrimas de gratidão, de alívio, de algo mais profundo que ela ainda não conseguia nomear. Por que você faz isso por mim? Ela perguntou, a voz quebrada. Ricardo secou as lágrimas dela com o polegar, um gesto terno que surpreendeu a ambos. Porque você merece se sentir segura, porque ninguém deveria ter que viver com medo. E por quê? Ele hesitou antes de continuar. Você se tornou importante para mim, mais do que eu imaginei que fosse possível. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não ditas. Marina olhou para aquele homem que a salvara na estrada, que a acolhera sem fazer perguntas, que agora se oferecia para lhe dar as ferramentas que precisava para nunca mais ser vítima. E percebeu que o que sentia por ele ia muito além de gratidão. Começaram os treinos no dia seguinte. Ricardo montou um espaço nos fundos da propriedade onde podiam praticar sem serem incomodados. Ensinou-a primeiro os movimentos básicos de defesa, como se posicionar, como usar o peso do próprio corpo, onde acertar para causar mais impacto. Marina era uma aluna dedicada, absorvendo cada instrução com seriedade. Caía, levantava, tentava novamente. Depois vieram as aulas de tiro. Ricardo tinha algumas armas guardadas, resquício de quando costumava caçar com o pai na juventude. Ensinou Marina a segurar corretamente, a mirar, a controlar a respiração. Ela tinha medo no começo, mas aos poucos foi ganhando confiança. O barulho dos tiros ecoando pelas montanhas parecia também ecoar uma mudança dentro dela, de vítima a sobrevivente, de frágil a forte. Durante esses dias de treinamento, algo mais floresceu entre eles. A proximidade física dos exercícios, o toque das mãos dele guiando as dela, a intensidade do olhar quando ele a corrigia ou a elogiava. Havia uma tensão sexual crescente que nenhum dos dois sabia exatamente como lidar. Estavam construindo algo diferente de tudo que já haviam experimentado, uma conexão que era ao mesmo tempo física, emocional e espiritual. Uma tarde, depois de uma sessão particularmente intensa de treino, estavam os dois no chão do quintal, ofegantes, cobertos de suor apesar do frio. Marina riu, uma risada genuína e livre que Ricardo não ouvira antes. Ele olhou para ela, para o jeito que seus olhos brilhavam, para o sorriso que iluminava seu rosto, e sentiu algo dentro dele ceder. As muralhas que construíra ao redor do coração começaram a rachar. Você é incrível, sabe disso? Ele disse sem pensar. Marina parou de rir e o olhou séria de repente. Só porque você me deu a chance de ser. Eles estavam muito próximos, poderiam sentir a respiração um do outro. Ricardo ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Marina fechou os olhos ao toque, um suspiro escapando de seus lábios. Quando os abriu novamente, havia uma pergunta silenciosa neles. Ricardo se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Ficou ali, esperando, desejando, e quando os lábios deles finalmente se encontraram, foi como se algo no universo se alinhasse. O beijo começou suave, hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Anos de solidão e carência, encontrando vazão naquele contato. Quando se separaram, ambos estavam tremendo, não de frio, mas da intensidade do que acabara de acontecer. Ricardo apoiou a testa na dela, os olhos fechados, tentando processar o turbilhão de emoções.
Eu não devia ter feito isso. Ele sussurrou. Desculpa. Marina pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Não se desculpe. Não se desculpe por me fazer sentir viva pela primeira vez em muito tempo. Mas eu sou muito mais velho. Você está vulnerável. Eu aproveitei da situação. Ricardo, ela o interrompeu, firme. Eu não sou uma criança. Sei o que quero. E quero você. Não importa a diferença de idade. Não importa as circunstâncias. O que sinto por você é real. Ricardo a beijou novamente, desta vez sem hesitação, sem culpa. E naquele momento, sob o céu cinzento do inverno gaúcho, 2 corações feridos começaram a se curar juntos. Não era uma cura perfeita, não era sem complicações, mas era real, era genuína e era deles. Eles entraram de mãos dadas na casa, deixando para trás as armas, os alvos, todo o peso do mundo. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Compartilharam não apenas seus corpos, mas suas almas. As cicatrizes que ambos carregavam foram expostas e aceitas. O passado doloroso de Ricardo, a infância difícil de Marina, tudo foi colocado na mesa e acolhido com compaixão. Não havia julgamento, não havia cobranças. Apenas 2 seres humanos imperfeitos escolhendo, contra todas as probabilidades, estar juntos. Mas lá fora, nas sombras da floresta, alguém os observava. Ademir havia visto os treinos, havia visto os beijos, e uma raiva silenciosa crescia dentro dele. Aquela garota deveria ser dele. Ele chegara primeiro, era seu vizinho. Tinha mais direitos sobre ela do que aquele homem fechado e sombrio, e ele não desistiria tão facilmente. Não mesmo. A caça apenas começara. Os dias que se seguiram àquela noite foram marcados por uma felicidade cautelosa. Ricardo e Marina se moviam pela casa como se dançassem uma valsa delicada, aprendendo os passos um do outro, descobrindo ritmos compartilhados. Ela o ensinava a sorrir novamente, a encontrar beleza nas pequenas coisas, o nascer do sol tingindo as araucárias de dourado, o som da chuva no telhado, o gosto do pão fresco que aprendera a fazer. Ele lhe dava segurança, não apenas física, mas emocional, a certeza de que podia confiar, que podia baixar a guarda, que finalmente tinha um porto seguro. Mas a sombra de Ademir pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Suas visitas haviam se tornado ainda mais frequentes, sempre com desculpas cada vez mais esfarrapadas. Um dia era uma ferramenta emprestada, no outro queria avisar sobre uma cobra que vira na estrada. Ricardo recebia-o com cortesia fria, deixando claro que não era bem-vindo, mas Ademir parecia imune a sutilezas. Seus olhos sempre procuravam Marina, seguindo cada movimento dela com uma intensidade que fazia a pele dela arrepiar. Marina continuava os treinos com dedicação renovada. Agora, não era apenas sobre aprender a se defender, era sobre nunca mais permitir que alguém como Ademir a fizesse se sentir pequena e assustada. Ela praticava tiro todas as manhãs, sua mira melhorando a cada dia. Ricardo notava o orgulho nos olhos dela quando acertava o centro do alvo e sentia seu próprio peito se encher de uma emoção que não experimentava há anos. Orgulho por alguém que amava. Amor. A palavra ainda o assustava. Era cedo demais, talvez. Ou talvez não. Talvez quando se encontram 2 almas igualmente feridas, o amor não precisa de tempo para florescer. Precisa apenas de solo fértil. E aquela casa nas montanhas, cercada de silêncio e neve, era exatamente isso. Um lugar onde o amor podia crescer longe dos julgamentos, das opiniões, do mundo barulhento que insistia em dizer como as coisas deveriam ser. Uma noite, enquanto jantavam à luz de velas, Marina finalmente perguntou sobre a família de Ricardo. Não de forma direta, mas através de uma observação casual sobre as fotografias que continuavam guardadas no sótão. Ricardo ficou tenso, o garfo parando a meio caminho da boca. Por um longo momento, permaneceu em silêncio, e Marina se preparou para ser rejeitada, para que ele mudasse de assunto como sempre fazia. Mas desta vez, foi diferente. Ricardo pousou o garfo, tomou um gole generoso de vinho
e começou a falar. Contou sobre Beatriz, sobre como se conheceram na universidade, sobre o primeiro encontro desastroso, onde ele derramou café na camisa dela. Contou sobre o casamento simples, sobre a lua de mel em Florianópolis, sobre a alegria inesperada quando descobriram que ela estava grávida. E então contou sobre Lucas, sobre os olhos curiosos do menino, sobre as perguntas intermináveis, sobre os desenhos que cobriram as paredes do quarto. Marina ouviu tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de pena, mas de empatia, de conexão com aquela dor que ela agora entendia melhor. Quando Ricardo terminou, a voz embargada e os olhos vermelhos, ela se levantou e o abraçou. Não disse que tudo ficaria bem, porque mentiras vazias não consolam. Apenas o segurou, deixando que ele soubesse que não estava mais sozinho com aquela dor. Eles ficaram assim por muito tempo, entrelaçados na sala mal iluminada, o som da lareira crepitando ao fundo. E quando finalmente se separaram, algo havia mudado. Ricardo sentiu como se um peso tivesse sido retirado de seu peito. Compartilhar aquela dor, permitir que alguém a visse, era o primeiro passo verdadeiro para a cura. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Marina perguntou confusa. Por me deixar falar sobre eles. Por não tentar minimizar a dor. Por apenas estar aqui. Marina sorriu através das lágrimas. É onde eu quero estar. Na semana seguinte, Ricardo teve que ir até Porto Alegre resolver assuntos legais relacionados ao escritório que abandonara anos atrás. Seria apenas um dia, uma viagem rápida, mas a ideia de deixar Marina sozinha o incomodava profundamente. Ademir não aparecera nos últimos dias, mas isso não o tranquilizava. Pelo contrário, a ausência parecia ainda mais ameaçadora que as visitas constantes. Marina notou a preocupação dele. Eu vou ficar bem, ela garantiu, mostrando a arma que agora mantinha sempre por perto. Você me ensinou, lembra? Não sou mais aquela menina assustada que você encontrou na estrada. Ricardo sabia que ela estava certa, mas mesmo assim hesitava. Finalmente, depois de verificar todas as fechaduras 3 vezes e fazer Marina prometer que manteria o celular por perto, ele partiu. O trajeto até a capital seria de 2 horas, o suficiente para que a inquietação em seu peito crescesse a cada quilômetro. Marina passou a manhã tranquila. Leu, preparou o almoço, cuidou das plantas que começara a cultivar na varanda. Era uma sensação estranha, mas boa. Estar sozinha naquela casa não por medo ou necessidade, mas por escolha. Era seu lar agora. Pelo menos era assim que começava a sentir. Foi por volta das 3 da tarde que ela ouviu o barulho familiar de um motor. Seu coração acelerou. Olhou pela janela e viu a caminhonete de Ademir estacionando em frente à casa. Ele desceu do veículo com movimentos deliberadamente lentos, o sorriso no rosto não alcançando os olhos frios. Marina respirou fundo, lembrando-se dos treinos, da força que descobrira dentro de si. Não seria mais uma vítima. Ademir bateu na porta. Marina não atendeu imediatamente, verificando primeiro onde estava a arma, certificando-se de que o celular estava no bolso. Então, com a mão firme, abriu a porta apenas o suficiente para falar através da fresta. Ricardo não está, ela disse diretamente. Eu sei, Ademir respondeu, o sorriso se alargando. Vi ele descendo a serra esta manhã. Vim ver se... Você estava bem, sozinha aqui no meio do nada. Estou bem. Obrigada pela preocupação. Ela começou a fechar a porta, mas Ademir colocou o pé na fresta, impedindo-a. O sangue de Marina gelou, mas ela forçou a voz a permanecer firme. Tire o pé. Calma, menina. Só quero conversar um pouco, fazer companhia. Deve estar entediada aqui sozinha. Não estou. E preciso que você vá embora agora. O sorriso de Ademir desapareceu, substituído por uma expressão dura. Você se acha muito importante, não é? Achando que pode me tratar assim só porque está com aquele homem. Mas eu estava aqui primeiro. Eu vi você primeiro. Marina tentou fechar a porta com força, mas Ademir era mais forte. Ele empurrou, fazendo-a recuar alguns passos para dentro da casa. O pânico começou a subir em sua garganta, mas ela se lembrou das palavras de Ricardo. Nunca deixe o medo te paralisar. Use-o como combustível.
Saia da minha casa, ela disse, a voz mais alta agora, mais firme. Sua casa? Ademir riu, um som sem humor. Você chegou aqui há poucas semanas, uma vagabunda que ele pegou na estrada. E acha que isso aqui é seu? Marina sentiu a raiva substituir o medo. Como se atreve? Ela sibilou. Ademir avançou mais um passo. Eu me atrevo porque sei o que você é. Uma oportunista, usando aquele homem, morando de favor, abrindo as pernas em troca de um teto. Mas ele vai cansar de você, sabe? E quando isso acontecer, eu estarei aqui. Esperando. Foi nesse momento que algo dentro de Marina se quebrou. Não de medo ou tristeza, mas de indignação pura. Ela não permitiria que esse homem a definisse, que a reduzisse a estereótipos cruéis. Com um movimento que praticara centenas de vezes nos treinos, ela girou o corpo, alcançou a faca, de cozinha que mantinha sempre próxima, e a empunhou entre eles. Saia agora ou eu te faço sair, ela disse, e desta vez não havia hesitação em sua voz. Ademir olhou para a faca, depois para o rosto dela e viu algo que não esperava. Determinação inabalável. Ela não estava blefando. Por um momento ele considerou avançar, testar até onde ela iria. Mas algo no olhar dela o fez recuar. Não era a faca que o assustava, era a certeza de que ela a usaria se necessário. Você vai se arrepender disso, ele rosnou, mas já estava recuando em direção à porta. A única coisa de que me arrependo é não ter feito isso antes, Marina respondeu, seguindo-o porta afora. Ademir entrou na caminhonete, mas antes de partir, disse através da janela: Ricardo vai saber disso. E quando souber, vai ver que você é mais problema do que vale a pena. Marina esperou até o barulho do motor desaparecer completamente antes de baixar a faca. Só então suas mãos começaram a tremer, o corpo finalmente reagindo à adrenalina. Ela entrou na casa, trancou todas as portas e janelas e se sentou no sofá tentando recuperar a respiração. Havia enfrentado Ademir, sozinha. Havia se defendido. E embora estivesse tremendo, sentia também um orgulho feroz. Não era mais aquela menina assustada. Quando Ricardo chegou, já anoitecera. Marina o ouviu antes de vê-lo, o som familiar do carro subindo a estrada. Ela abriu a porta e se lançou em seus braços antes mesmo que ele pudesse perguntar se estava tudo bem. Ricardo a segurou, sentindo a tensão em seu corpo, sabendo imediatamente que algo havia acontecido. O que foi? Ele perguntou, afastando-a o suficiente para ver seu rosto. Marina contou tudo. Cada palavra de Ademir, cada ameaça velada, como ela o expulsara com a faca na mão. Ricardo ouviu em silêncio, mas Marina via a raiva crescendo em seus olhos, as mandíbulas se cerrando, as mãos se fechando em punhos. Quando ela terminou, Ricardo a puxou para um abraço apertado. Eu nunca devia ter saído, ele disse, a voz carregada de culpa. Não, Marina o interrompeu, afastando-se para olhar em seus olhos. Você precisava ir, e eu precisava provar para mim mesma que podia me defender. E provei. Ele não me tocou. Ele não me intimidou. Eu o expulsei. Ricardo viu a força em seus olhos e sentiu seu coração se encher de algo complexo. Orgulho por ela, raiva de Ademir e uma determinação feroz de proteger o que eles estavam construindo juntos. Mas isso não vai ficar assim, ele disse, sombrio. Amanhã vou até a casa dele. Vou deixar muito claro que se ele aparecer aqui novamente, as consequências serão graves. Ricardo, não, Marina protestou. Não vale a pena. Vamos apenas esquecer. Esquecer? Ricardo a encarou. Ele invadiu nossa casa. Ameaçou você. Não, Marina. Isso não fica assim. Tenho que deixar claro que ele cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. No dia seguinte, Ricardo cumpriu sua promessa. Descobriu onde Ademir morava e foi até lá. Encontrou-o trabalhando no quintal, consertando uma cerca. Quando Ademir o viu, tentou sorrir, mas o sorriso morreu ao ver a expressão no rosto de Ricardo. Precisamos conversar, Ricardo disse, sem preâmbulo. Olha só, o namoradinho veio me visitar, Ademir provocou, mas havia nervosismo em sua voz. Ricardo deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Ademir deliberadamente. Você invadiu minha casa ontem. Ameaçou a mulher que eu amo. Isso termina agora.
Ou o quê? Ademir desafiou, mas sua postura estava defensiva. Ou eu registro uma ocorrência policial. Tenho as gravações da câmera de segurança. Ricardo mentiu calmamente. Invasão de domicílio, ameaça. Você pode passar um bom tempo preso, e eu me certificarei pessoalmente de que todos no vilarejo saibam exatamente que tipo de homem você é. Ademir empalideceu. Você está blefando. Quer arriscar? Ricardo se aproximou ainda mais. Porque eu não tenho absolutamente nada a perder. Já perdi tudo que me importava uma vez, mas agora encontrei uma razão para viver novamente. E eu protegerei isso com tudo que tenho. Se você aparecer perto da minha casa, perto dela, se eu sequer souber que você está pensando nela, eu faço questão de destruir sua vida. Entendeu? O silêncio que se seguiu foi tenso. Os dois homens se encararam, uma batalha de vontades. Finalmente, foi Ademir quem desviou o olhar primeiro. Entendi, ele resmungou. Ótimo, Ricardo deu um passo atrás. E só para que fique claro, ela não é uma vítima indefesa, eu a treinei. Se você for idiota o suficiente para tentar algo novamente, ela é capaz de se defender. E eu estarei logo atrás, garantindo que você pague por cada segundo de medo que tentou causar nela. Ricardo deu as costas e foi embora, deixando Ademir parado ali, diminuído, derrotado. No caminho de volta, sua raiva começou a se dissipar, substituída por um misto de satisfação e preocupação. Havia deixado as coisas claras, mas homens como Ademir nem sempre respeitavam limites. Teria que permanecer vigilante. Quando chegou em casa, Marina estava na varanda esperando. Ela leu a resposta no rosto dele mesmo antes que ele falasse. Você foi lá, ela afirmou. Fui, Ricardo confirmou, subindo os degraus até ela. Deixei muito claro que ele não deve mais nos incomodar. Marina o abraçou, escondendo o rosto em seu peito. Obrigada, ela sussurrou, por me proteger, por não me tratar como se eu fosse frágil, demais para lidar com isso. Ricardo beijou o topo de sua cabeça. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, mas isso não significa que precise enfrentar tudo sozinha. Estamos juntos nisso, juntos em tudo. E estavam. Nos dias que se seguiram, Ademir não apareceu mais. As semanas passaram e a tensão começou a diminuir. A rotina dele se estabeleceu novamente, mas agora com uma intimidade ainda mais profunda. Eles haviam enfrentado uma ameaça externa juntos e saíram mais fortes do outro lado. Ricardo começou a falar mais sobre o passado, mostrando a Marina antigas fotografias que guardava. Ela o ouviu falar sobre Beatriz e Lucas sem ciúmes, sem insegurança, entendendo que aquele amor que ele sentira não diminuía o que sentia por ela agora. Eram capítulos diferentes da mesma vida, e ela se sentia honrada por fazer parte do novo capítulo. Uma tarde, enquanto caminhavam pelas trilhas ao redor da propriedade, Ricardo parou em um mirante, o mesmo que Marina havia descoberto semanas atrás. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, as luzes de gramado piscando ao longe como estrelas terrestres. É lindo, Marina suspirou, encostando-se nele. Ricardo a envolveu, com os braços, apoiando o queixo no topo de sua cabeça. Sabe o que percebi? Ele disse suavemente. O quê? Que pela primeira vez em 5 anos eu não acordei pensando no que perdi. Acordei pensando no que ganhei. Acordei pensando em você. Marina se virou entre seus braços para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Eu te amo, ela disse, as palavras saindo naturalmente, sem medo. Ricardo sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto inteiro. Eu também te amo. Mais do que achei que seria possível amar novamente. Eles se beijaram, enquanto o sol descia no horizonte, 2 sobreviventes que encontraram um no outro não apenas amor, mas redenção. O caminho não havia sido fácil, e ainda havia desafios pela frente. Mas naquele momento, no topo daquela colina, com o mundo se estendendo diante deles em todas as direções, eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Porque o amor verdadeiro não é aquele que surge em circunstâncias perfeitas. É aquele que floresce apesar das imperfeições,
que cresce nas fendas da dor, que encontra luz mesmo na escuridão mais profunda. E o amor deles, nascido na neve e forjado no fogo das adversidades, era exatamente esse tipo de amor, indestrutível. Os meses que se seguiram foram de uma tranquilidade que ambos haviam esquecido ser possível. O inverno deu lugar à primavera, e com ela, a casa nas montanhas ganhou cores novas. Marina plantou flores nos canteiros abandonados, transformou a varanda em um jardim suspenso, trouxe vida para cada canto que por tanto tempo conhecera apenas silêncio. Ricardo a observava fazer essas mudanças com um sorriso constante no rosto, maravilhado com como uma única pessoa podia transformar não apenas um espaço físico, mas toda uma existência. Ademir mantivera-se afastado, e aos poucos sua ameaça se tornou apenas uma memória desagradável. Marina não o via mais como um predador à espreita, mas como um capítulo fechado, uma tempestade que passou deixando-os ainda mais fortes. Ela e Ricardo haviam encontrado um ritmo perfeito, uma harmonia que vinha não de evitar conflitos, mas de enfrentá-los juntos, sempre com honestidade e respeito. Marina começara a estudar para terminar o ensino médio, algo que abandonara anos atrás quando precisou trabalhar para ajudar o pai doente. Ricardo a incentivava, orgulhoso de cada conquista, de cada prova que ela passava. Nas tardes, enquanto ela estudava na biblioteca que ele transformara em escritório para ela, Ricardo voltara a trabalhar como advogado, desta vez de forma remota, aceitando apenas casos que realmente o interessavam. A vida ganhara propósito novamente para ambos. Foi em uma manhã de outubro, enquanto preparava café, que Marina sentiu a primeira onda de náusea. Correu para o banheiro, e quando Ricardo a encontrou ali, pálida e tremendo, a preocupação tomou conta dele. Levou-a imediatamente ao médico em Gramado. As horas de espera pelo resultado dos exames foram torturantes, com Ricardo andando de um lado para outro na sala de espera, revivendo traumas do passado, temendo perder novamente. Quando a médica finalmente os chamou, o sorriso em seu rosto já entregava a notícia. Parabéns, vocês vão ser pais. O mundo parou para Ricardo. Seu rosto perdeu toda a cor. Marina pegou sua mão, apertando com força, trazendo-o de volta. Respirou fundo, obrigando-se a focar no presente, não no passado. Olhou para Marina, para os olhos dela brilhando com lágrimas de alegria e medo, e sentiu seu coração se dividir entre o terror absoluto e uma felicidade que não achava que voltaria a sentir. No carro, voltando para casa, nenhum dos dois falou por longos minutos. Finalmente, Ricardo estacionou à beira da estrada, desligou o motor e se virou para ela. Estou apavorado, ele admitiu, a voz quebrada. Não sei se consigo passar por isso novamente. Se algo der errado. Marina pegou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Eu também estou com medo, ela disse suavemente. Mas não podemos viver com medo do que pode dar errado. Temos que viver esperando o que pode dar certo. Juntos, como sempre fizemos. Ricardo fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto pela primeira vez desde que perdera sua família. Marina o abraçou deixando que ele chorasse, que liberasse todos os medos, todas as cicatrizes que ainda carregava. E quando as lágrimas finalmente cessaram, ele a olhou com uma determinação renovada. Vamos fazer isso, ele disse. Vamos trazer essa criança ao mundo. E eu prometo, vou ser o melhor pai que puder ser. Não por tentar substituir o que perdi, mas por honrar essa nova vida que está crescendo. A gravidez de Marina foi monitorada cuidadosamente. Ricardo não deixava passar nenhuma consulta, nenhum exame, anotava cada detalhe, cada orientação médica. Era quase obsessivo em sua atenção, mas Marina entendia de onde vinha aquela necessidade de controle. Era sua forma de lidar com o trauma, de tentar garantir que, desta vez, tudo daria certo. Conforme os meses passavam e a barriga de Marina crescia, Ricardo começou a relaxar um pouco. Via o bebê se mexer através da pele dela e sentia uma conexão se formar. Conversava com a barriga todas as noites. Contava histórias. Cantava canções que aprendera com Lucas. Marina o observava fazer isso com um amor tão profundo que às vezes doía.
Durante o 6º mês de gravidez, algo inesperado aconteceu. Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, quase deixou o telefone cair. Era Daniel, seu irmão. Depois de 2 anos sem notícias, ele finalmente entrava em contato. Explicou que havia conseguido se estabilizar em São Paulo, conseguido um emprego bom em uma empresa de tecnologia e passara os últimos meses tentando encontrá-la. Foi através de um velho conhecido de Caxias do Sul que finalmente descobriu onde ela estava. A reunião dos irmãos foi emocionante. Daniel viajou até Gramado no fim de semana seguinte. Quando abraçou Marina e viu a barriga de grávida, as lágrimas escorreram sem contenção. Ele pediu desculpas por ter partido, por ter deixado ela sozinha, por não ter estado lá quando o pai faleceu. Marina o perdoou instantaneamente, porque era assim que o amor familiar funcionava. Sempre havia espaço para recomeços. Ricardo e Daniel se deram bem desde o início. Daniel era mais jovem, apenas 27 anos, mas tinha uma maturidade forjada nas dificuldades. Via em Ricardo não apenas o companheiro de sua irmã, mas um homem que verdadeiramente a amava e cuidava dela. Durante aquele fim de semana, os 3 conversaram por horas, compartilhando histórias, sonhos, planos para o futuro. Eu quero que você seja o padrinho, Marina disse a Daniel na noite antes dele voltar para São Paulo. Daniel aceitou com lágrimas nos olhos, prometendo estar presente para tudo, para cada momento importante, e cumpriu sua promessa. Voltou mensalmente, ajudando a preparar o quarto do bebê, montando móveis, pintando paredes de um amarelo suave que Marina escolhera. O 8º mês chegou com uma surpresa. Ricardo acordou Marina no meio da noite com uma proposta inesperada. "Casa comigo", ele disse, sem cerimônia. Marina, ainda sonolenta, levou um momento para processar. "O quê?" Ricardo acendeu a luz da mesinha de cabeceira e se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão dela. "Eu sei que não é o pedido mais romântico. Não tenho um anel ainda, mas não quero esperar mais. Quero que você seja minha esposa. Quero que essa criança nasça com pais casados. Quero oficializar o que já é real, que você é minha família. Então, Marina Oliveira, você aceita casar comigo?" Marina riu e chorou ao mesmo tempo, um estado de espírito que se tornara comum na gravidez. "Sim", ela respondeu, puxando-o para um beijo. "Sim, 1000 vezes sim." Eles se casaram uma semana depois, em uma cerimônia simples no cartório de Gramado. Daniel veio de São Paulo para ser a testemunha, junto com Dona Amélia, a simpática vizinha idosa que morava estrada abaixo e com quem Marina fizera amizade. Não houve festa grande, apenas um almoço aconchegante em um restaurante da Serra. Mas para Ricardo e Marina foi perfeito. Não precisavam de luxos ou grandes celebrações. Precisavam apenas um do outro e das pessoas que amavam por perto. Marina, agora Marina Monteiro, usava aliança simples de ouro com orgulho imenso. Ricardo a olhava e via não apenas a mulher que amava, mas sua parceira de vida, a mãe de seu filho, sua razão de acordar todos os dias com esperança. O 9º mês chegou trazendo ansiedade e expectativa. A bolsa de Marina foi preparada há semanas, o trajeto até o hospital cronometrado, tudo planejado nos mínimos detalhes. Mas como a vida costuma fazer, os planos não saíram como esperado. Era uma noite de tempestade violenta, o tipo que transformava as estradas de terra em rios de lama. Marina acordou às 3 da manhã com contrações fortes. Ricardo saltou da cama, pegou a bolsa, ajudou-a até o carro. Mas quando tentaram descer a estrada, perceberam que era impossível. A chuva havia causado um deslizamento que bloqueava completamente a passagem. Não havia como chegar ao hospital. O pânico tomou conta de Ricardo. Todas as suas piores lembranças voltaram de uma vez. Mas foi Marina, no meio da dor das contrações, quem o trouxe de volta. "Ricardo", ela disse, segurando o rosto dele, "você consegue fazer isso. Eu confio em você." Ricardo respirou fundo, forçando-se a focar. Ligou para o SAMU que o orientou pelo telefone. Preparou tudo o que precisariam, ferveu água, separou toalhas limpas,
Manteve a calma mesmo quando cada fibra de seu ser gritava em terror. Seguiu cada instrução da paramédica ao telefone, suas mãos firmes mesmo quando seu coração batia descontroladamente. Quando Helena finalmente nasceu, chorando alto e saudável nas mãos do próprio pai, Ricardo sentiu algo dentro dele se curar definitivamente. Não era esquecimento da dor passada, mas uma reconciliação com ela. Podia amar novamente sem culpa. Podia ser pai novamente sem medo paralisante. Helena não substituía Lucas, assim como Marina não substituía Beatriz. Mas eles eram um novo capítulo, uma nova família, um novo começo. Marina segurou a filha nos braços e olhou para Ricardo, vendo no rosto dele uma paz que nunca vira antes. Nós conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos, ele concordou, beijando-a suavemente. Nossa família. Os meses seguintes foram de adaptação. Noites mal dormidas, fraldas, infinitas, choros sem explicação. Mas também foram de alegrias imensas. O primeiro sorriso de Helena, o jeito como ela agarrava o dedo do pai, as canções de ninar que Marina cantava. Daniel vinha sempre que podia, um tio babão que cobria a sobrinha de presentes e amor. Conforme Helena crescia, Ricardo e Marina começaram a pensar em como retribuir tudo de bom que haviam recebido. A história deles era de redenção, de segundas chances, e queriam oferecer isso a outros. Foi assim que nasceu a ideia da fundação. Usaram parte das economias de Ricardo e iniciaram o projeto. Uma organização que ajudaria jovens em situação de vulnerabilidade. Ofereciam abrigo temporário, treinamento profissional, apoio psicológico. Marina estava especialmente envolvida, usando sua própria história como inspiração. Sabia exatamente o que significava estar sozinho, sem recursos, sem esperança, e queria garantir que outros jovens não passassem pelo que ela passou. A fundação, chamada Recomeço, começou pequena, mas cresceu rapidamente. A comunidade de Gramado abraçou o projeto. Dona Amélia ajudava com aulas de culinária. Daniel, que agora visitava mensalmente, dava workshops sobre tecnologia. Ricardo oferecia orientação jurídica gratuita. E Marina estava em tudo, o coração pulsante da fundação, provando que vítimas podiam se tornar vencedoras, que cicatrizes podiam virar mapas para ajudar outros a encontrar o caminho. Nem tudo foram flores. Enfrentaram resistência de algumas partes da comunidade conservadora, que julgava o relacionamento deles pela diferença de idade, pelas circunstâncias de como se conheceram. Mas Ricardo e Marina aprenderam a ignorar os olhares, os comentários sussurrados. O amor deles não precisava da aprovação de estranhos. Era real, era forte, e isso bastava. 3 anos se passaram. Helena já estava se aproximando dos 4 anos. Uma criança falante e curiosa que tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe. A fundação já havia ajudado dezenas de jovens a reconstruir suas vidas. Ricardo voltara a exercer a advocacia com paixão, agora focado em casos de direito de família e direitos humanos. Marina terminara o ensino médio e começara a cursar serviço social, determinada a tornar seu trabalho na fundação ainda mais efetivo. Foi em uma tarde de outono, enquanto Helena brincava no quintal, que Marina contou a Ricardo que estava grávida novamente. Desta vez, não houve pânico. Ricardo a ergueu nos braços, girando com ela, rindo como não ria há anos. Estavam prontos, eram mais fortes, e sabiam que juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Rafael nasceu em uma manhã tranquila de primavera, em um parto normal no hospital sem complicações. Quando Ricardo segurou o filho nos braços, olhou para Marina exausta, mas radiante na cama, para Helena, que espiava curiosa o irmãozinho, e sentiu uma gratidão tão profunda que mal podia respirar. Aquela era sua família, aquela era sua vida, e era mais do que ele jamais sonhara ser possível novamente. Os anos seguintes foram de crescimento e consolidação. A casa nas montanhas, que um dia foi um mausoléu de luto, era agora um lar cheio de vida, de risadas infantis, de planos e sonhos. Helena começara a escola, e Rafael dava seus primeiros passos.
A fundação expandira agora com uma equipe de 10 funcionários e voluntários. Daniel conhecera alguém em uma de suas visitas e começara a namorar seriamente, falando em também se mudar para perto da irmã. Marina e Ricardo caminhavam juntos todos os dias ao entardecer, quando as crianças estavam com a babá ou com Dona Amélia. Era seu tempo de reconexão, de conversarem sobre o dia, de planejarem o futuro, ou simplesmente de andarem de mãos dadas em silêncio, apreciando o milagre de terem se encontrado. Foi em uma dessas caminhadas, exatamente 5 anos após a noite em que se conheceram, que pararam no mirante onde haviam se declarado amor pela primeira vez. O céu estava pintado dos mesmos tons de laranja e rosa daquela tarde distante. Gramado brilhava ao longe, as primeiras luzes da noite começando a piscar. "Você se lembra?" Marina perguntou, encostada nele, como sempre fazia. "De quê?" Ricardo perguntou, embora soubesse exatamente ao que ela se referia. "Daquela primeira noite, quando você me encontrou na estrada. Eu estava tão perdida, tão certa de que não havia mais esperança para mim." Ricardo a virou para encará-lo, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. E agora? Agora ela sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos. "Agora eu tenho tudo. Uma família, um propósito, amor. Mais do que jamais sonhei ser possível." Ricardo a beijou suavemente, com toda a ternura acumulada de 5 anos juntos. Quando se separaram, ele manteve a testa encostada na dela. "Foi o inverno que te trouxe", ele disse, repetindo a frase que se tornara um mantra entre eles. "Mas é em todas as estações que eu te escolho. No calor do verão, nas flores da primavera, nas folhas douradas do outono. Em cada dia, em cada momento eu escolho você. Sempre." Marina sorriu através das lágrimas. "E eu escolho você. Hoje, amanhã, sempre." Ficaram ali até o sol se pôr completamente, 2 sobreviventes que encontraram um no outro não apenas amor, mas redenção, cura, propósito. A jornada não fora fácil. Ambos carregavam cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas haviam aprendido que cicatrizes não eram sinais de fraqueza, mas provas de força. Provas de que tinham sobrevivido, que tinham lutado, que tinham escolhido continuar vivendo mesmo quando seria mais fácil desistir. Quando voltaram para casa, Helena e Rafael correram para abraçá-los, falando ao mesmo tempo sobre as aventuras do dia. Marina pegou Rafael no colo, enquanto Ricardo erguia Helena nos ombros. Entraram juntos na casa iluminada, aquecida, cheia de vida. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo e Marina se sentaram na varanda, como faziam todas as noites. O céu estava limpo, milhares de estrelas visíveis, longe das luzes da cidade. Marina apoiou a cabeça no ombro dele, e Ricardo entrelaçou os dedos com os dela. Não havia necessidade de palavras. Já haviam sido ditas todas. O silêncio entre eles era confortável, cheio de compreensão mútua, de amor amadurecido pelo tempo e pelas tempestades enfrentadas juntos. E enquanto a noite avançava, trazendo o frio característico das montanhas, eles permaneciam ali, aquecidos um pelo outro, pela família que construíram, pelo amor que os salvara. Porque no final era isso que importava. Não as circunstâncias de como se conheceram, não os julgamentos dos outros, não as dificuldades do passado. O que importava era que haviam se encontrado no momento exato em que mais precisavam. 2 náufragos em tempestades diferentes que encontraram, um no outro, um porto seguro. E naquele porto, construíram não apenas uma vida, mas um lar cheio de amor, de segundas chances, de esperança. Um lar que provava que nunca é tarde demais para recomeçar, que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis e que mesmo depois da noite mais escura, o amanhecer sempre chega. Ricardo olhou para Marina, para o rosto dela iluminado pelo luar, e sorriu. Ela sentiu o olhar e se virou sorrindo de volta. Não precisaram dizer nada. Tudo já estava dito, em cada gesto, em cada olhar, em cada escolha que faziam todos os dias de ficarem juntos. E assim, sob o céu estrelado das montanhas gaúchas,
cercados pelo amor de sua família e, pela certeza de um futuro construído juntos, Ricardo e Marina continuaram sua história. Uma história de superação, de amor improvável, de fé na humanidade e em segundas chances. Uma história que provava que os finais felizes existem, não porque a vida seja fácil, mas porque algumas pessoas escolhem lutar por eles todos os dias, sem desistir, sem perder a esperança. E essa escolha, essa decisão diária de amar e ser amado, de construir em vez de destruir, de acreditar em vez de desistir, fazia toda a diferença. Transformava tragédias em lições, dor em crescimento, solidão em comunidade. Era o que transformava uma casa em um lar, estranhos em família e sobrevivência em vida plena. O inverno que trouxera Marina até Ricardo há 5 anos havia passado, mas o calor que eles criaram juntos permaneceria para sempre, aquecendo não apenas a eles, mas a todos que tivessem a sorte de cruzar seus caminhos. Porque era assim que o amor verdadeiro funcionava. Multiplicava-se, espalhava-se, transformava o mundo um coração de cada vez. E naquela noite tranquila, com suas crianças dormindo seguras dentro de casa, e o futuro se estendendo promissor diante deles, Ricardo e Marina sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que sobrevivera a tempestades, um amor que crescera mais forte em cada desafio, um amor que duraria para todas as estações de suas vidas. Era tudo o que precisavam. Era mais do que jamais sonharam. Era simplesmente perfeito. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Marina tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Qual foi o momento que mais te emocionou? Você já passou por alguma situação de recomeço em sua vida? Compartilhe suas histórias conosco. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar seu coração e te fazer acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Até breve, e que suas próprias histórias sejam sempre repletas de esperança e recomeços.